passar algumas instruçãozinhas para vocês aqui também, uma parte protocolar aqui para a gente deixar registrado todas as informações, algumas instruções para vocês também, né, mas queria deixar agradecimento aí nessa noite de terça-feira, muitos após o trabalho, aí, um dia duro, aí, todos nós farmacêuticos com muitas obrigações durante o Covid, né, e a gente tirar um tempinho aí para se atualizar, enfim, para trocar ideia entre os colegas. Bom, boa noite, colegas, sou o Tarso Pietro Bortolini, vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira, vamos para uma qualificação virtual e gratuita promovida pelo CRF Rio Grande do Sul. Como tema de hoje, o exercício profissional em consultórios farmacêuticos. A atividade fará uma apresentação de aspectos relacionados aos tipos de consultórios, permeando a regulação sanitária e ético-profissional, práticas permitidas, capacitação profissional mínima exigida, dentre outros tópicos. Alguns recados importantes. Solicito que os participantes que coloquem seus nomes completos no chat, que aparece ao lado, para que possamos fazer a conferência dos participantes e gerar seus certificados via acesso restrito após o evento. Pedimos também que todos fiquem com seus microfones no mudo, para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a apresentação será gravada e disponibilizada amanhã em nosso acesso restrito. Anotem suas perguntas, ao final abriremos para as dúvidas. Para organizar as falas, após o pedido do palestrante, quem tiver perguntas, se inscreva no chat para falar. Seguiremos a ordem do chat para as perguntas. Em nome da diretoria do Conselho, saúdo a participação de todos vocês e, naturalmente, a presença do palestrante Alexandre Augusto de Toni Sartori. Ele é farmacêutico industrial e especialista em direito sanitário, farmacêutico no CRF-RS, possui ampla experiência em fiscalização, centro de informações sobre medicamentos, defensoria pública e orientação técnica. Destaco também que teremos mais capacitações neste mês e que todas podem ser realizadas. Dependendo de como transcorrer, porque eu tenho o microfone aberto. Dependendo de como transcorrer o tempo, eu tenho um compromisso mais tarde, mas eu vou tentar ficar até o final para a gente bater mais um papinho, fazer um encerramento, ou de repente até colaborar em alguma questão aí que tenha direcionada à diretoria. Tá bom? Bom, fique à vontade, Alexandre, né, nosso palestrante. Um bom treinamento. Bom, muito obrigado, Tarso, e cumprimentando vocês, tendo os meus cumprimentos à diretoria do Conselho e aos colegas que estão compartilhando esse momento conosco. E aproveito também para agradecer, né, a sensibilização da diretoria em oportunizar esse momento, né, para um debate mas por uma palestra de sensibilização sobre um tema tão importante, relevante, né, e recorrente na orientação técnica. Vários colegas perguntam, né, sobre temas relacionados à consultórios farmacêuticos e sobre consulta farmacêutica. E também agradecer aos nossos colegas que estão no apoio aí, que oportunizam, né, a realização desses eventos virtuais. Tá? Bem, então, vamos lá. Então, sobre mim, né, eu sempre gosto de referenciar, assim, que eu tenho temas de interesse profissional, né, um deles é o que a gente está falando hoje, sobre legislação farmacêutica, mas também tenho interesse em bioética, direito à saúde, judicialização, sobre práticas integrativas e complementares e sobre saúde e espiritualidade também. Declaro, né, que eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação ao conteúdo da apresentação de hoje. E a palestra está estruturada, né, em 4 princípios, né? Nós vamos falar sobre consultas, sobre locais de prática, né, do farmacêutico e os tipos de consultórios. E à medida que a gente for falando sobre isso, já vou tocando em pontos relacionados à regulação sanitária e ético-profissional, sobre práticas permitidas, né, e capacitação profissional mínima exigida, né, para esse exercício de práticas. E também estarão relacionados às fontes, né, que eu usei para elaborar esse material. Bom,
Então, inicialmente, né, vamos conversar um pouquinho sobre consultório clínico. Nós não temos uma legislação sanitária específica para consultórios farmacêuticos aqui no estado, né? Então, já fica a dica, né, que é um ponto de melhoria para a gente conquistar. Então, muitos consultórios farmacêuticos existentes hoje, eles conseguem licenciamento sanitário por uma analogia, né, por uma adaptação da legislação existente. E hoje a regra básica é o que está no decreto estadual, né, de 74, que fala sobre o Código Sanitário do Estado. Nesse modelo, né, nessa norma sanitária, esclarece que o consultório clínico ele é um serviço de assistência à saúde. Tá? Ele requer licenciamento sanitário, requer um profissional habilitado e somente podem ser realizadas atividades permitidas no âmbito deste licenciamento e no âmbito da capacitação que o profissional habilitado possui perante o seu conselho de classe. Isso é uma regra geral. A partir dessa regra, então, a gente vai começar a trabalhar com conceitos de consulta farmacêutica e com conceitos e práticas do consultório farmacêutico, certo? Bem, em relação à consulta farmacêutica, ela tem um conceito já estabelecido pelo Conselho Federal de Farmácia, e ela é uma atividade privativa da profissão farmacêutica. Né? Não tem como delegar o que for feito numa consulta farmacêutica. O que se faz? Né? Se faz um atendimento realizado pelo farmacêutico por meio de uma entrevista, né? Onde se deve respeitar princípios éticos, bioéticos e profissionais, e sempre no sentido de obter, né, os melhores resultados com a terapia medicamentosa utilizada pelo paciente e promover o uso racional, né, das tecnologias utilizadas por esse paciente. Então, a consulta farmacêutica, ela pode ser realizada em vários espaços de prática do farmacêutico, vários, né? Até porque o farmacêutico pode conversar com o paciente, né, em diferentes locais. Então, a consulta pode ser feita no ambiente de dispensação de uma farmácia, né, no leito hospitalar, no leito ambulatorial, no domicílio do paciente, na sala de serviços farmacêuticos da farmácia, né, no consultório clínico, né, de serviços de saúde, como UPAs, unidades básicas, clínicas, hospitais, e também pode ser feito no consultório farmacêutico. A consulta farmacêutica, ela tem um detalhe. Quando for realizada a anamnese farmacêutica ou algum procedimento clínico que requeira a privacidade, conforto do paciente e sigilo da informação, ela deve ocorrer sempre em espaço reservado e privativo, né? E permitido, né? Um local permitido para isso, do ponto de vista sanitário e profissional. Então, vocês vejam, né? Se um cliente, né, quer tirar uma dúvida, né, no atendimento lá da farmácia, né, sobre um medicamento, o farmacêutico vai conversar com esse paciente, né, com esse cliente, e se não tiver necessidade de privacidade, né, de sigilo das informações perante outros que estão junto, ele está fazendo uma consulta farmacêutica ali no atendimento, né? Mas, se necessitar fazer uma anamnese, ou seja, uma entrevista mais detalhada com esse paciente, aí é necessário fazer em sala reservada, né? Especialmente na sala de serviços farmacêuticos da farmácia, que é o local para fazer a consulta farmacêutica. Se for no leito, né, do paciente, no leito ambulatorial, no leito hospitalar, como é que se vai garantir essa privacidade, né? Geralmente os leitos têm uma maneira, assim, de isolar esse paciente, né? Existe uma forma, assim, de separação física, né? Uma cortina, uma barreira para separar. Então, essa é uma maneira de conseguir o sigilo, conseguir um local reservado para atendimento. Quando se fala em procedimento clínico, esse procedimento clínico tem diferentes formas de acontecer, né, de ser realizado. Existe de maior complexidade, menor complexidade, enfim. Mas, basicamente, vai envolver a administração de medicamentos, aferição de parâmetros bioquímicos, né, ou fisiológicos, técnicas de acupuntura, ou ozônio,
procedimentos estéticos, né, dentre outros, tá? Isso, mais adiante, nós vamos detalhar melhor, né, sobre essas situações de procedimento. E em relação ao consultório farmacêutico, existe um conceito bem amplo, né, que é o local onde o farmacêutico trabalha, para atender pacientes, familiares, cuidadores, e onde se realiza com privacidade a consulta farmacêutica. Então, vejam, a consulta farmacêutica pode ser feita em vários espaços, né? Mas, quando requerer privacidade, eu tenho que garantir um espaço apropriado. Na farmácia será a sala de serviços farmacêuticos, no leito do paciente vai ser nesse fechamento, né, nessa barreira física ao redor do leito, ou vai ser dentro de um consultório farmacêutico, que pode ser de dois tipos, né? Pode ser o consultório independente, autônomo, né? Ou seja, um consultório que necessite licenciamento próprio, licenciamento sanitário próprio, ou pode ser um consultório que é uma dependência, né, de um outro serviço de saúde regular, licenciado, que seria, assim, uma sala de serviço farmacêutico dentro da farmácia, que seria a sala de atendimento clínico numa unidade básica de saúde, ou numa UPA, né, ou num hospital, enfim, que, podendo ser uma sala de atendimento clínico dentro de uma instituição de longa permanência, né, e seja no âmbito público ou privado, certo? O foco da palestra hoje será o consultório farmacêutico independente. É aquele que requer licenciamento próprio, específico, certo? Bem, então, em relação ao consultório farmacêutico independente, ele tem certas necessidades gerais, né? Ele requer licenciamento sanitário específico, tem que ter um local com acesso ao serviço, um local com acesso aos serviços de fiscalização, né, seja sanitário e profissional, ou seja, a vigilância sanitária tem que ter acesso a esse local, conselho de farmácia tem que ter acesso a esse local, a esse consultório farmacêutico. A sala minimamente deve ter 10 metros quadrados, é óbvio que dependendo, né, do modus operandi, terá que ser uma sala maior. Em termos de área física, equipamentos e utensílios, né, segue parâmetros sanitários, né, lavatório, paredes e piso permeáveis, enfim, ventilação e iluminação natural, isso é obrigatório, né, no ambiente de assistência à saúde. Tem que ter um compartimento sanitário, né, popularmente chamado banheiro, tem que ter, é obrigatório. Tá? Tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos, né, em saúde, tem que ter um programa de controle de vetores, e pode necessitar uma área adicional, equipamentos e utensílios também, dependendo dos procedimentos farmacêuticos que forem realizados. Deve possuir um banco de dados com registro estruturado e rastreável de todos os atendimentos feitos, procedimentos realizados e documentos produzidos. Por exemplo, termo de consentimento livre esclarecido. Anotem que isso nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? O TCLE. Por que eu tenho que ter esse banco de dados? Porque num serviço de assistência à saúde, num consultório farmacêutico independente, esses dados serão úteis para uma eventual perícia judicial, perícia policial, sanitária ou profissional. Tá? Lembrem, né, um exemplo, consultórios de odontologia, eles são requisitados, né, eventualmente, para identificação, né, de corpos, né, pela arcada dentária. Então, veja no caso de uma situação de possível suicídio, né, será que não haveria envolvimento, né, de uso inadequado de medicamentos, e sabendo que esse paciente, que esse indivíduo era atendido no consultório farmacêutico independente, será que ali não tem dados importantes e relevantes para a elucidação, né, desse possível suicídio? Veja a importância. Né? E o consultório farmacêutico ele é destinado para atendimento presencial. Então, nós temos que ter claro, assim, que tem que ter acessibilidade universal, né, para esse paciente que é atendido, tá? E o atendimento, ele eventualmente pode ser domiciliar,
Por quê? Não, eu posso ter um paciente meu que, por uma situação, né, ele está acamado, não tem condições de se locomover, então eu, profissional de saúde, vou até ele para fazer a consulta, né, fazer o atendimento, tá? Então, eventualmente, eu posso ter atendimento domiciliar num consultório farmacêutico independente. Só que todo o registro deve estar disponível e acessível no consultório. A base é o consultório farmacêutico. Bem, aqui tem uma classificação sugerida, né, para os tipos de consultórios, dependendo do requisito, né, que nós vamos utilizar. Então, em relação ao local de funcionamento, ele pode ser dentro de uma residência, pode ser dentro de um edifício, né, e o critério de concessão da licença vai depender da avaliação da vigilância sanitária. Né? O principal critério é que não ofereça riscos à saúde, né, das pessoas que coabitam ou que circulam no edifício. Em relação ao agrupamento, pode ser um consultório independente, isolado, como ele pode ser um conjunto de consultórios. Né? Vejam, eu posso ter um espaço de práticas, né, em que eu vou ter 3 consultórios independentes, juntos, né, numa mesma, digamos, no mesmo prédio, no mesmo espaço físico, né, mas são 3 consultórios farmacêuticos separados um do outro, com práticas distintas um do outro, né, por exemplo, um fazendo estética, outro ozônio e outro acupuntura, né, em que eles vão ter licenciamentos específicos. É possível, né? Como também eles podem se unir e constituir uma clínica farmacêutica formada por consultórios. Pode, né? Só que clínicas farmacêuticas não é o escopo da palestra de hoje, é só o consultório farmacêutico, tá? Então, os consultórios eles podem atuar de forma isolada ou, né, compartilhada com outros consultórios, certo? Cada qual com seu licenciamento. Quanto aos procedimentos realizados, né, procedimentos farmacêuticos, então pode ser procedimentos complexos ou pode não ter procedimentos complexos. Então, no caso assim, de licenciamento específico, né, ele vai ocorrer quando no consultório for realizado procedimentos complexos, e aí se inclui o quê? Administração de medicamentos, pequenos curativos, procedimentos estéticos, ozônio e acupuntura, tá? No caso de administração de medicamentos e pequenos curativos, é necessário uma área específica com licenciamento próprio, né? Por quê? Porque vai envolver fatores de biossegurança, né? É inevitável que tu faça esse procedimento separado da área onde ocorre a anamnese e prescrição, tá? E a vigilância tem atuado nesse sentido. Existe uma portaria aqui no estado que regula os consultórios de enfermagem, portaria, se não me engano, número 69 de 2012, se não me engano. E nessa portaria ele menciona esses procedimentos, né, que um aspecto é ter a sala e outro aspecto é ter a sala para consulta e a sala para procedimentos, que nem esse que eu falei para vocês. Tá? Lembrando que no caso de curativos, pequenos curativos, o farmacêutico não tem uma regulação do Conselho Federal de Farmácia sobre o tema, né? Então, sugere-se que seja feita apenas uma simples asepsia, né, do ferimento, asepsia, proteção, né, e encaminhamento daí para uma unidade básica para fazer a avaliação clínica, né, desse ferimento, se necessário, tá? Bem, quanto à constituição jurídica, então, o consultório farmacêutico ele pode ser como pessoa física ou como pessoa jurídica, né? Lembrando que MEI é considerado pessoa jurídica. Quanto ao profissional habilitado, o consultório farmacêutico sempre vai ter que ter, né? E tanto se for como um consultório pessoa física, como um consultório pessoa jurídica. Quanto à responsabilidade técnica, só é exigida para consultório pessoa jurídica. Né? Por quê? Porque no caso da farmácia, só se concede responsabilidade técnica quando houver o registro da empresa junto ao conselho. E o registro só é possível quando o consultório for constituído na forma de uma empresa, de uma pessoa jurídica.
Se o consultório for pessoa física, ele é isento de RT, mas ele necessita ter o quê? Uma regularidade por profissional. Cada farmacêutico que atuar nesse consultório, ele precisa ter uma anotação de atividade profissional farmacêutica, certo? Bem, sobre capacitação mínima e licenciamento sanitário de consultórios, a gente precisa fazer algumas considerações, tá? Primeiro, a prática clínica do farmacêutico envolve a consulta farmacêutica, envolve a realização de procedimentos clínicos farmacêuticos. Então, consulta, que contempla anamnese e prescrição, né, verificação de sinais e sintomas, por exemplo, de alguma reação diversa, tá? Está dentro da consulta. E, relacionado a procedimentos, a gente já viu antes, né? A gente já viu que pode contemplar pequenos curativos, administração de medicamentos, procedimentos estéticos, acupuntura e ozônio, tá? Bem, a consulta farmacêutica ou o procedimento farmacêutico podem exigir capacitação específica do farmacêutico, averbado em conselho. O procedimento pode envolver verificação de parâmetros fisiológicos, bioquímicos, né? Administração de medicamentos, uso de tecnologias específicas, como a gente viu. E esses procedimentos podem ser complexos ou não, tá? Essas premissas são importantes para compreender as tabelas que virão, né, no decorrer da apresentação. Para compreender a relação entre a capacitação profissional exigida e licenciamento para o consultório, eu pensei muito em como fazer essa relação, tá? E como eu gosto muito de tabelas, né, e cores, enfim, eu procurei fazer agrupamentos, tá? Então, eu considerei a prática da anamnese e prescrição farmacêutica e eu agrupei em 5 grupos de situações. E considerei também o procedimento complexo realizado, tá? Nesses consultórios. Quanto ao licenciamento sanitário, ele pode ser simples ou específico. Simples vai envolver o quê? Vai envolver aquele consultório farmacêutico que realize a consulta, né, ou seja, anamnese, prescrição, né, e outras práticas relacionadas à consulta, mas que não tem procedimento complexo no local, tá? Por exemplo, a aferição de pressão não é complexo, então eu só faço dentro da consulta, e o licenciamento é simples, basta eu ter a minha sala para consulta farmacêutica, né, o meu espaço ali de acolhimento, né, dos pacientes no consultório, e a recepção, né, e ter o banheiro, tá? Mas eu vou precisar de licenciamento específico se eu realizar procedimentos complexos nesse consultório. Então, vocês vejam, administrar medicamentos, pequenos curativos, acupuntura, ozônio, estética, são complexidades importantes. E aí eu vou precisar de licenciamento específico, tá? Bem, quanto aos grupos relacionados à anamnese e prescrição, o primeiro deles, que eu acho importante, eu acho que o mais relevante, assim, na ordem, né, dos critérios, é aqueles casos em que eu farmacêutico, né, vou prescrever tecnologias ou terapias farmacológicas, cuja dispensação desse produto prescrito vai exigir apresentação de prescrição. Então, isso inclui desde medicamentos tarjados, né, quanto a medicamentos não tarjados, mas institucionais. Né? Pensem assim, medicamentos prescritos em hospitais, medicamentos prescritos no SUS. Né? Eu tenho situações de aquisição de medicamentos não tarjados, mas a dispensação só ocorre com a apresentação de prescrição. Então, estão dentro desse grupo aqui. E quando é que o farmacêutico ele vai poder prescrever esses produtos? Em primeiro lugar, tem que ter diagnóstico prévio. Então, um outro profissional já deve ter produzido o diagnóstico desse paciente. Então, eu não posso ser a primeira consulta, tá? E tem que atender outros 2 critérios.
esta prescrição farmacêutica, ou seja, a prescrição farmacêutica destas terapias precisa estar institucionalizada, seja no serviço de saúde onde eu atuar, seja, por exemplo, no SUS, tá? Se não estiver institucionalizado, pelo menos eu tenho que ter um acordo de colaboração com o prescritor, que gerou a primeira consulta e fez o diagnóstico, ou com a instituição de saúde que fez a primeira consulta e estabeleceu o diagnóstico, tá? Como exemplos, então, desse tipo de prescrição, eu agrupei aqui listei algumas situações, tá? Então, medicamentos tarjados, né, industrializados, sejam, quer dizer, incluem os não controlados, os não controle, né? Mas pode incluir os antimicrobianos, pode, né? Pode incluir os medicamentos sujeitos a receituário de controle especial em 2 vias, né? Os de notificação de receita não inclui, tá? Porque isso está estabelecido que somente pode ser médico veterinário, médico ou cirurgião dentista dentro das suas áreas profissionais, certo? Anabolizantes também não pode, tá? Mas antimicrobianos poderia, sim, pensem num tratamento prolongado, né? Existem situações clínicas que o tratamento com antimicrobiano exige um período superior a 60, 90, 120 dias, tá? Pensem, né? Então, é possível. Ou prescrição SUS, prescrição institucional, né? Mesmo de medicamentos não tarjados, tá? Mas eu preciso de prescrição. Prescrições magistrais cujos análogos não sejam dinamizados, análogos industrializados, né, não sejam dinamizados, mas que necessitem tarja. Então, esse é o primeiro grupo, né? O farmacêutico, ele deve ter especialização na área clínica, atendendo esses critérios descritos na resolução do federal, a 586. Em relação à prescrição de medicamentos dinamizados, que inclui os antroposóficos, os homeopáticos e outros, industrializados ou magistrais com sujeitos à prescrição, tá? E os sujeitos à prescrição, no caso, são aqueles que têm potência, né, superior àquela descrita na instrução da Anvisa número 26 de 2018. Nesses casos, nesse tipo de prescrição de dinamizados, eu vou precisar ter especialização em antroposofia e homeopatia, tá? Então, aquela habilitação acadêmica que eu consigo em homeopatia não me habilita para prescrever esses dinamizados aqui, os tarjados, tá? Eu tenho que ser especialista. Preparações magistrais, plantas na área da medicina tradicional chinesa, eu preciso ter formação em acupuntura. Se for um consultório farmacêutico, né, e eu necessitar alguma avaliação, né, ou algum conhecimento, né, de prescrição na área de perfusão sanguínea, também tem que ter capacitação específica. Se eu fizer anamnese farmacêutica, né, e indicação de prescrição de procedimento em ozônio, cálculo de doses, ozonioterapia. Se eu tiver que revisar alguma formulação antineoplásica, né, destinada para o preparo, e aí inclui diluição, reconstituição ou a manipulação propriamente dita, né, eu tenho que ter capacitação em oncologia. É um conhecimento muito específico, né? Para essas práticas desses grupos, desses exemplos de prescrição, o meu consultório pode ter licenciamento simples, sem problema nenhum. Eu não preciso fazer procedimento complexo nenhum, tá? Basta prescrever. O segundo grupo envolve tecnologias farmacológicas também, mas aí que não necessitem de apresentação de prescrição, né? Essencialmente, então, seriam os medicamentos industrializados, os MIPs, né, sejam fitoterápicos, né, ou alopáticos, incluiria as preparações magistrais e plantas, né, dos análogos industrializados isentos de prescrição, e para isso eu não preciso capacitação para prescrever. Inclui também os dinamizados, né, antroposóficos ou homeopáticos, isentos de tarja, e
os magistrais dinamizados, né, cuja potência não necessite prescrição, que também estão descritos na Instrução Normativa 26 de 2018. Tá? Não preciso capacitação para esse grupo. O terceiro grupo seriam daí as práticas e as terapias, né, e tecnologias não farmacológicas, não envolve medicamento e não tem finalidade estética. Então, contempla quem? Né? Contempla a prescrição de suplementos, cosméticos, alimentos, né? Algum produto para a saúde de uso leigo, né? Até um domínio sanitário, né? Para asepsia, para limpeza de ambiente, né? De limpeza de superfícies, enfim. Eu não preciso capacitação. Mas prescrição de florais eu necessito. Necessito capacitação floral terapia. Nesses consultórios, da mesma forma, não preciso ter procedimento complexo sendo realizado. Então, licenciamento é simples. Tá? Quarto grupo envolveria tecnologias não farmacológicas, né? E com finalidade estética. Então, aí existe, né, uma grande discussão se o farmacêutico esteta ele pode ou não pode prescrever medicamentos. Vejam, os medicamentos isentos de prescrição, ele pode prescrever, sem problema nenhum. Mas aqueles que necessitam prescrição, ou seja, formulações magistrais cujos análogos tenham tarja, né? Ou formulações magistrais em que não existe nenhum compêndio, né, oficial que diga, olha, isso aqui é isento de prescrição, então é sujeito à prescrição. Todo medicamento sujeito à prescrição necessita que o farmacêutico possua, né, uma especialização na área clínica, tá? E eu vou ter formulações, muitas vezes assim, não consideradas medicamentos, né, porque é finalidade estética, enfim, e o farmacêutico esteta vai prescrever, né? E aí vem uma grande discussão, se ele pode ou não pode prescrever para o paciente, né? Por uma questão assim de precaução, né, o que é o recomendado? Se o farmacêutico esteta for prescrever para o paciente em seu consultório, prescreva medicamentos isentos de prescrição, prescreva tecnologias não farmacológicas para ele, tá? Se ele prescrever medicamentos sujeitos à prescrição, que ele tenha especialidade na área clínica, para poder prescrevê-los. Se ele precisar alguma formulação magistral, né, que seja um medicamento, para uso em seu consultório, para um procedimento estético, né, que precise fazer, bom, nesse caso, ele pode fazer uma prescrição, levar até a farmácia, só que essa farmácia deve atender a resolução a RDC 67, né? Ela deve atender, porque vai estar fornecendo para uma finalidade dentro da instituição. Essa farmácia precisa estar contratada por esse consultório. Tem que ter uma relação de empresa a empresa ou relação consultório, né, farmácia, tá? Até porque o consultório pode ser pessoa física também, tá? Então, a gente tem que ter cuidado, assim, sobre essas prescrições na área de estética. Resumindo, para o paciente, prescrever medicamentos deve atender os critérios lá do grupo 1 e do grupo 2, certo? Ter capacitação ou não, dependendo do tipo de medicamento. Se é uma formulação não medicamentosa, bom, o farmacêutico esteta pode prescrever, tá? Para o paciente. Se o farmacêutico esteta precisa de medicamentos para o seu consultório, e são medicamentos magistrais, ele pode ter um contrato com a farmácia para fornecer ao seu consultório, para uso específico, atendendo a RDC 67. Tá? Se for um produto industrializado, o farmacêutico esteta pode adquirir diretamente da distribuidora de medicamentos, no caso, sem problema algum. Tá? Bem, enfim. Se essa prescrição for apenas, né, para
procedimento realizado dentro do consultório, mas não for um procedimento complexo, então basta um licenciamento simples. Se não, precisará de um licenciamento específico. O último grupo, então, nós temos outras tecnologias e intervenções relacionadas ao cuidado do paciente. E aí tem uma regra básica, né? Toda conduta prescrita, toda intervenção que ocorrer e necessitar, né, de alguma prescrição farmacêutica, ela deve estar pautada nos regulamentos do Conselho Federal de Farmácia. Então, se exigir algum conhecimento específico em áreas que exijam capacitação, o farmacêutico necessita ter essa capacitação. Caso contrário, né, toda a lógica da prescrição vai ter que estar fundamentada, né, em conhecimentos e habilidades clínicas, que abranjam boas práticas, né, de prescrição, semiologia, farmacologia, terapêutica, enfim, né, todo aquele arcabouço, né, técnico que o farmacêutico clínico ele adquire, né, na sua formação. Bem, então, falando sobre esses grupos, né, relacionados com anamnese e prescrição, nós vamos falar agora um pouquinho sobre grupos relacionados, né, a procedimentos complexos que podem ocorrer em consultórios farmacêuticos e que exigem licenciamento sanitário específico. Então, aqui eu agrupei 4 principais, né, que seriam a administração de medicamentos pequenos curativos, que para tanto não necessita, o farmacêutico não precisa capacitação específica. Então, inclui a administração de doses orais, injetáveis, né, doses nebulizadas, inclui diluição, reconstituição de medicamentos para administração dessas doses, né, e como eu falei, no caso de curativos, são aqueles curativos que não têm nenhum procedimento invasivo, né, debridação, nada, é uma limpeza superficial, uma cobertura de proteção e encaminhamento para unidade básica, né, ou algum pronto atendimento, dependendo do caso, tá? Procedimentos estéticos não invasivos, então o farmacêutico deve ter capacitação estética verbada em conselho, e somente esses procedimentos descritos, né, aqui, e inclui o PEN, o farmacêutico pode realizar. Aí tem colegas que dizem, não, mas esses procedimentos aqui são minimamente invasivos. Não, não são minimamente invasivos. Por quê? Porque se nós pegarmos a lei do ato médico, lá está bem estabelecido, né? Qualquer procedimento considerado invasivo, por mínimo que seja, é ato privativo da medicina. E esses procedimentos não são considerados invasivos pela lei do ato médico. Né? Por quê? Porque não tem invasão de orifícios e não são procedimentos cirúrgicos. Resumindo, é isso. Tá? Então, até como uma questão de vocabulário, né, o mais adequado, o mais assertivo é sempre dizer que esses procedimentos que o farmacêutico esteta pode realizar são procedimentos estéticos não invasivos, porque, de fato, o são, tá? Eles não são invasivos. Quanto à ozonioterapia, então, o farmacêutico necessita capacitação em ozônio, tendo claro que os procedimentos em ozonioterapia, a partir de dezembro do ano passado, estão linkados com o tipo de capacitação que o farmacêutico adquiriu. Ou seja, se o farmacêutico for especialista por curso livre, né, reconhecido pelo Conselho Federal de Farmácia, ele tem um conjunto de procedimentos que ele poderá realizar. Se ele for especialista por programa de pós-graduação lato sensu regular perante o MEC, ele pode fazer um outro conjunto de procedimentos, só que um conjunto mais ampliado do que o do curso livre, tá? Isso é importante. Por que isso é importante? Porque em termos de licenciamento sanitário vai ser o mesmo. A área física vai ter que atender critérios específicos para o ozônio, que a vigilância sanitária vai avaliar. Só que o conselho de farmácia vai avaliar as técnicas realizadas, que vai depender do tipo de formação, tá? No caso de acupuntura, né, em medicina tradicional chinesa, o farmacêutico deve ter capacitação nessa área, e essa área contempla uma diversidade de técnicas, né? Tanto que sim, o que eu vou falar agora vale para qualquer
dos procedimentos estéticos descritos, né? Para eu atuar em acupuntura, quer dizer, para eu atuar em alguma técnica dentro da acupuntura, eu preciso ter especialização, eu preciso ter capacitação em acupuntura. Se eu quiser praticar uma técnica dentro da estética, eu tenho que ter capacitação em estética. Se eu quiser, da mesma forma, uma técnica em ozônio, eu tenho que ter capacitação em ozônio. Mas o inverso, né, não é verdadeiro. Ou seja, se eu fizer só a técnica, me habilita a fazer a técnica? Não, não habilita. O Conselho de Farmácia não regula as capacitações nessa lógica, né? Eles regulam pelo todo, né? Ou seja, para você fazer técnica A, B e C dentro de estética, tem que ter capacitação plena em estética. Se você quiser fazer técnica A, B e C em acupuntura, tem que ter capacitação plena em acupuntura. E aí vem um grande problema, que é a auriculoterapia dentro do SUS, né? Existem cursos específicos para a implementação da técnica dentro da atenção básica, dentro da atenção primária. No entanto, carece de um conjunto de conhecimento técnico, de habilidades e competências, principalmente teórico-práticas, da própria medicina tradicional chinesa, que é uma complexidade muito grande, né? Me fugiu a palavra, mas é muito complexa, né? De um conhecimento muito profundo em termos de teoria para poder aplicar de forma correta a técnica em si. De forma semelhante, ozônio, de forma semelhante são os procedimentos estéticos, né? Não adianta você fazer só aplicação toxina botulínica para se habilitar em estética, não. Tem que se habilitar em estética para poder fazer a técnica, né? Enfim. Aqui eu agrupei numa tabelinha alguns exemplos do que a gente já falou até aqui, tá? Nesse quadrante dos procedimentos complexos, vai exigir sempre uma licença específica e pode necessitar capacitação do farmacêutico ou não. E nesse outro quadrante, então, temos a anamnese e prescrição, que pode necessitar capacitação do profissional ou não necessitar, tá? Então, em azul estão aspectos do quadrante de anamnese e prescrição, e em Bordeaux estão as informações, né, sobre os procedimentos quanto à necessidade ou não de capacitação do farmacêutico. Então, um exemplo, né, nesse primeiro quadrante, em que necessita capacitação tanto para a prescrição quanto para os procedimentos, nós temos o exemplo de prescrição de florais ou tarjados e aplicação de ozônio medicinal, por exemplo, né? Então, são duas situações diversas que podem ocorrer num consultório, mas vão requerer um licenciamento sanitário específico e vão requerer capacitação profissional específica. Por outro lado, né, nesse outro quadrante, temos o exemplo da prescrição de florais, que vai exigir capacitação específica para anamnese e prescrição, mas a administração de medicamento não vai exigir, né, um procedimento complexo que não vai exigir capacitação específica, né, não vai exigir, mas vai exigir licença específica, tá? E aqui tem outros exemplos, então, também para a gente trabalhar. Isso é um quadrinho que vocês podem alocar, né, o que a gente viu nos grupos, nos 5 grupos que falam do quadrante da anamnese e prescrição, alocar aqui as situações e pegar dos grupos que nós vimos, dos agrupamentos, dos 4 agrupamentos principais que a gente viu de procedimentos, e alocar aqui também. E aí vocês vão ter claro quando necessita capacitação, quando não necessita, né, quando necessita licenciamento específico e quando não necessita, certo? Bem, então, assim, vem algumas dúvidas, né, sobre a questão do atendimento, né, da consulta farmacêutica, do consultório farmacêutico, do atendimento domiciliar, enfim, né, tem várias dúvidas que surgem. Que outras práticas eu posso fazer em consultórios, né? São perguntas que vêm para nós na orientação técnica para responder. Então, uma delas, né? Eu posso preparar os florais no meu consultório farmacêutico, já que eu tenho capacitação, tenho licenciamento para fazer anamnese e prescrição,
né? Preparar florais não seria um procedimento complexo para fazer dentro do consultório? Veja, preparações, né, decorrentes de prescrições não são permitidas em consultórios, tá? Essa preparação decorrente de prescrição, ela se equivale a uma prescrição magistral, né? Então, como nós não temos uma regulação específica na área de florais hoje, essa preparação prescrita, né, para um paciente, ela é considerada como uma preparação magistral. E sendo assim, né, ela precisa ser feita em farmácias, tá? Mas se o terapeuta, né, floral, ele prescrever só o medicamento pronto, só a preparação pronta, né, não importa, é uma prescrição igual, né, e esse consultório não vai poder vender o produto industrializado, tá? Por que ele não pode vender? Veja, o consultório farmacêutico, ele é um serviço de assistência à saúde. Ele não é um estabelecimento de comércio de produtos. A concepção é outra, entendeu? Seja do seu ponto de vista sanitário, seja do seu ponto de vista contábil, tributário, tá? Então, esse meu consultório, ele pode prestar um serviço de assistência à saúde, mas não de comércio. Eu tenho que separar isso, né? E aí eu tenho que conversar com um escritório especializado, né, com um escritório contábil que conheça essa área para auxiliar nesse processo, tá? Mas dentro de um consultório farmacêutico eu não posso vender produtos, certo? Não é possível isso. Bem, outra dúvida que surge é quanto ao atendimento domiciliar, né? Eu posso realizar atendimento domiciliar como profissional autônomo, como pessoa física? Olha, pelo que a gente viu até aqui, né, eu posso ter um consultório farmacêutico como pessoa física e, eventualmente, fazer um atendimento domiciliar. Isso é possível, né? Mas eu posso ter atendimento domiciliar de outras maneiras, de outras formas, né? Por exemplo, uma farmácia comercial, serviço farmacêutico, eu posso fazer de forma domiciliar, mas eu só posso fazer aqueles serviços que a farmácia está autorizada a oferecer. Só isso, nada além disso, tá? Farmácia pública, da mesma forma. Eu posso ter atendimento domiciliar vinculado à farmácia pública, né, como um serviço farmacêutico, ou como serviços preconizados no SUS, né, tipo o programa Melhor em Casa, né. Numa farmácia hospitalar ambulatorial, da mesma forma, eu posso ter serviços clínicos, farmacêuticos, sendo realizados no domicílio, né, desse paciente, principalmente se ele é durante a internação, ele é designado para ficar em casa, alocado para ficar em casa, na questão de segurança, né, ou pós-internação, né, também, ele vai ficar lá, mas vai ser assistido pela instituição. Então, eu posso fazer esse atendimento domiciliar, mas não é vinculado ao consultório, vocês entendem? É vinculado a um outro estabelecimento, né. No caso do consultório farmacêutico, a gente já viu, né, que ele pode ter atendimento domiciliar eventual. E para aqueles serviços, né, em que eu queira fazer como um atendimento domiciliar continuado, permanente, em primeiro lugar, eu vou ter que regularizar como uma empresa numa atividade chamada Serviço de Atenção Domiciliar, que é o SAD. Existe uma resolução específica sobre esse tema, até eu aconselho a leitura, porque é bem interessante. O SAD é o que se chama de home care, né? E é um serviço licenciado para este fim, que pode ser próprio de um serviço de saúde ou independente, e trabalhar em parceria com o serviço de saúde, né? O serviço assistencial de saúde, que nem clínica, hospitais. Pode. E esse serviço de atenção domiciliar, ele pode, inclusive, adquirir medicamentos. Para isso, tem que ter farmácia regularizada, com farmacêutico, tá? Então, naquela ideia do farmacêutico atender somente a domicílio, paciente domiciliar, primeira questão, ele tem que constituir um SAD. Ele tem que ter uma pessoa jurídica com essa atividade sanitária. Ah, mas e como pessoa física, tem como ter um SAD? Não, não tem como.
Como pessoa física, não, só como pessoa jurídica, tá? Serviços de vacinação, também posso ter um atendimento domiciliar, né? Seja com uma situação excepcional, com autorização da vigilância, né? Para fazer a vacina na casa do domicílio da pessoa, né? Mas eu tenho que ter essa autorização. Ou, por exemplo, para fazer uma avaliação, né? De possível algum sinal, sintoma de reação adversa tardia, né? À vacina. Aí, nesse caso, é um atendimento domiciliar, atendimento farmacêutico domiciliar, cujo registro daquele procedimento, daquela consulta que eu fiz, estará onde? No serviço de vacinação. Eu posso ter atendimento domiciliar também na estratégia de saúde da família, né? Acompanhando a minha equipe, ou indo sozinho como farmacêutico junto às famílias, né? Eu posso ter atendimento domiciliar também quando eu faço um trabalho vinculado a um laboratório clínico, né? Um posto de coleta, que seria um atendimento domiciliar episódico para coleta de amostras, né, e que exige uma formação técnica específica, né, então pode ter atendimento domiciliar nesse aspecto. Então, assim, tentando responder a pergunta, né, que foi formulada aqui, posso realizar atendimento domiciliar como profissional autônomo, pessoa física? No contexto apresentado, eu posso quando? Se for no consultório farmacêutico, constituído como pessoa física. Fora isso, eu não posso sair fazendo atendimento domiciliar, porque eu tenho que ter registros formais disso, primeira questão. E segundo, se eu fizer de forma continuada, eu tenho que estar linkado a uma empresa, a uma pessoa jurídica, a um serviço licenciado para isso. Tá? E o mais apropriado é o SAD, né, o Serviço de Atenção Domiciliar. Tá? Outra questão também que perguntam é sobre a questão de usar tecnologias para aferição de parâmetros bioquímicos, né? Existem alguns equipamentos já aprovados na Anvisa em que existe essa possibilidade, né, de fazer coleta em loco, que seriam testes laboratoriais remotos, né? Mas tem uma inteligência artificial à distância que faz a conferência, a validação, né, do material coletado e do resultado emitido. Tá? Eu posso fazer isso em consultório farmacêutico? Isso é uma grande discussão. Né? Uma grande discussão, porque, em primeiro lugar, no consultório farmacêutico, você vai poder utilizar tecnologias aprovadas pela Anvisa para a finalidade dentro de um consultório farmacêutico. Né? No caso dessas tecnologias que fazem uso de inteligência artificial, né, para validação de resultados, é necessário ver o registro dessas tecnologias junto à Anvisa. Se elas são registradas como testes laboratoriais remotos, é necessário que haja a garantia de um vínculo com o laboratório clínico credenciado. Isso é necessário, né? Até porque a responsabilidade de uso dessas tecnologias, consideradas testes laboratoriais remotos, é do laboratório. É o laboratório que se responsabiliza. E aí vem a pergunta, tá, mas eu estou adquirindo a tecnologia. Isso significa que eu tenho vínculo já com o laboratório? Não, são coisas distintas. A tecnologia permite o acesso a esse laboratório clínico que tem a inteligência artificial que faz a validação dos resultados, né? Então, eu, enquanto profissional dentro de um consultório, eu preciso ter certo, garantido que esse laboratório está regular, que esse laboratório vai emitir os resultados, né, em nome dele, né, e que essa tecnologia que eu tenho é um teste laboratorial remoto que é responsabilidade do laboratório e não do consultório somente. Vocês vejam que isso é complexo, muito complexo, né? Tanto é que algumas situações assim estão judicializadas, né, em termos de tecnologias, né, registradas na Anvisa, judicialização contra a Anvisa, né, não é contra o Conselho, enfim. E isso é um problema, porque como o Conselho não é parte dessas ações, nós não sabemos a dimensão, né, dos efeitos positivos ou não negativos ou não positivos dessas ações, né? O que
qual é a amplitude disso. Então, sempre quando se relacionar ao uso dessas tecnologias, né, em consultórios farmacêuticos, a recomendação é o quê? Entrar em contato com a vigilância sanitária da sua localidade para tirar essa dúvida, né? E seguir a orientação que a vigilância passar, certo? Num primeiro momento, né, numa análise fria da legislação sanitária, esses TLRs não podem ser usados em consultórios farmacêuticos, tá? Não podem. Por quê? Porque eles são do laboratório e eles devem ser usados na beira do leito do paciente, certo? E dentro de consultório farmacêutico, nós não temos leito de paciente. Nós temos uma pessoa, um indivíduo sendo entrevistado, atendido, ou nele realizando algum procedimento, tá? Então, como eu falei para vocês, é complexo, é difícil, né, estabelecer uma regra sobre isso, mas parametrizando, né, com a legislação sanitária, em princípio, não pode em consultório, tá? No entanto, num SAD, né, num serviço de atenção domiciliar, como existe o leito, aí é possível. Vocês vejam, um TLR, né, seria possível um equipamento desse tipo, né, com uma inteligência artificial à distância, tá? Bem, e aqui por fim, então, tem uma tabelinha, né, que compara os tipos de estabelecimentos, né, que pode ter atendimento farmacêutico domiciliar, tá? Aqui está o consultório farmacêutico, que foi o foco, né, da palestra de hoje. Então, quanto ao registro no conselho, aqui estão as atividades que necessitam registro, né? E no caso do consultório será obrigatório se for um consultório de pessoa jurídica. Quanto à anotação de atividade profissional farmacêutica, né? Aqui tem as situações em que se aplica e não se aplica, né? Então, no caso do consultório pessoa física, sim, se aplica, tá? É obrigatório ter. Quanto à licença sanitária, então, no caso do consultório, sempre vai ter. Lembrando que para procedimentos complexos, então, vai ter um licenciamento específico, tá? Aí vem a grande dúvida, né? Tá, mas vem cá, como é que eu vou tirar dúvidas exatamente do que eu preciso dentro de um consultório farmacêutico? Gente, eu volto lá no início da palestra. Nós não temos regulação específica sobre esse tema no Rio Grande do Sul. Não temos. Tá? Então, a gente faz adaptações com a legislação sanitária existente. Quem tem o poder de decisão no licenciamento é a vigilância sanitária local, né, ou a vigilância sanitária da Coordenadoria Regional de Saúde do município. No entanto, se algum colega não conseguir regularizar, né, obter licença sanitária do seu consultório farmacêutico, o que é o recomendado, né? É ele encaminhar essa situação para o Conselho de Farmácia, para o Conselho de Farmácia tentar interceder ou tentar auxiliar, né, o processo de adequação desse consultório. Por quê? Porque é um local de prática profissional, né, é um ambiente que é possível fazer uma correlação com a legislação sanitária geral para consultórios clínicos, né, e procedimentos realizados, é possível, né. Então, muitas vezes a dificuldade do licenciamento está na compreensão, né, sobre essa prática profissional no consultório farmacêutico, né. Mas, enfim, se houver alguma dificuldade, encaminhe para o consultório de farmácia, porque envolve o exercício da profissão, certo? Bem, por fim, então, né, que tem algumas informações úteis, né, sobre a orientação técnica do Conselho de Farmácia, tem os contatos que podem ser realizados, né, os canais de contato, lembrando que no nosso site tem sempre atualização sobre as formas de atendimento, então na bandeira sanitária em que estamos, né, a bandeira preta, nós não temos a opção do atendimento por telefone, não temos nem presencial, tá? Mas a gente tem a possibilidade via site, via formulário eletrônico, né, via WhatsApp e via e-mail.
Aqui tem algumas publicações nossas, né? Durante a apresentação, eu deixei alguns links que dá acesso a materiais técnicos que foram usados para auxiliar na elaboração do material de hoje. E para quem tiver curiosidade, né? Nós temos, dentro do acesso restrito, um ambiente que é a biblioteca virtual e também um ambiente que é da orientação técnica. Dentro da orientação técnica do acesso restrito, temos modelos de documentos. E lá nós temos um modelinho de prescrição farmacêutica, para quem quiser acessar. Para quem quiser receber, né, informações atualizadas e normas, né, publicadas em Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, enfim, notícias publicadas em sites relacionados à nossa área profissional, nós temos um clipping diário que divulgamos a quem é cadastrado a ele. Né? Quem tiver interesse pode se cadastrar no site ou nesse link que está disponível para vocês. E, por fim, né, meu agradecimento e uma mensagem, né, de otimismo, né, não ter medo de agir na luz. Tá? Embora não tenhamos uma regulação sanitária específica para consultórios farmacêuticos, nós temos uma enormidade de normas de regulação profissional. Né? E nós temos uma legislação sanitária genérica, mas em vigor, que fala sobre consultórios clínicos e é perfeitamente adaptável, utilizável para quem atuar em consultórios farmacêuticos. Né? Então, assim, não ter medo de agir na luz, né? Se tem um arcabouço de normas, né, a nosso favor, vamos batalhar, vamos atrás disso, né? Vamos buscar os nossos direitos, né? Porque quem busca os seus direitos está na luz, né? Eu acho que fica o recado, então, para todo mundo aí que deseja atuar nessa área, né? Que é uma área muito importante, é uma área que vai ter reflexos, já tem agora, né? Imagina daqui a alguns anos, né? Em que nós vamos ter uma aproximação muito grande do farmacêutico junto à população. Mais proximidade do que já existe, né? Mais proximidade com profissionais de saúde, com serviços de saúde e com a saúde da população. Meus agradecimentos a todos, tá? E mais uma vez, gratidão pelo momento e me coloco à disposição para resolução de dúvidas ou encaminhamentos, certo? Muito obrigado.